Olá, boa noite. Governador de Minas ministra palestra em Uberlândia. Projeto de lei de iniciativa popular sugere aumento de vagas para mulheres na política e uso de serviços e produtos compartilhados. Uma tendência de mercado que é destaque hoje em nosso jornal. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve em Uberlândia hoje, mas a agenda dele não foi voltada para assuntos ligados ao município. Ele participou de um evento de inovação e palestrou sobre as perspectivas políticas e econômicas para empreendedores brasileiros em 2019. Confira na reportagem. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve em Uberlândia para um evento sobre inovação, que aconteceu na zona leste da cidade. Ao chegar ao local, Zema falou com a imprensa. O que eu tenho dito sempre no meu mandato para o setor produtivo é que o meu governo é um governo amigo de quem investe, de quem trabalha e de quem gera empregos. E que todos os setores terão o apoio do nosso governo, como nós já temos feito com o agronegócio, com as indústrias e também o setor de tecnologia. Perguntado se Minas Gerais tem potencial para a inovação, o governador respondeu com expectativa e acredita que este pode ser o futuro em vários aspectos. Temos muito o que fazer ainda, apesar de já termos alguns polos como Belo Horizonte, Uberlândia, que se destacam, mas nós ainda estamos muito para trás do nosso potencial. E o governo está fazendo da sua parte, simplificando a vida de quem trabalha e principalmente formando mais mão de obra para essa área que é muito carente de mão de obra qualificada. Falando agora sobre política, de olho nas eleições no ano que vem municipais, um projeto de lei de iniciativa popular propõe que 50% das vagas no Legislativo sejam reservadas para mulheres, sendo 25% para mulheres negras. Veja na reportagem. As mulheres são 52% da população brasileira, mas na política estão em minoria. Eu acho que seja um preconceito ainda, né? Eu acho que deveríamos pensar aí na hora das eleições, de colocar quem lá? Mulheres que representem a gente. Uma pesquisa da ONU coloca o Brasil em 133º lugar, num ranking de 193 países. Quando o assunto é representação feminina, estamos atrás até do Afeganistão e do Iraque. Cultura machista, tanto é que o PSL foi denunciado porque tinha mulheres laranja lá. Na semana passada, o TSE tornou inelegíveis 6 vereadores no Piauí. Os ministros do TSE entenderam que os políticos se beneficiaram com candidaturas fictícias de mulheres. Desde o ano passado, a lei obriga que os partidos e coligações tenham 30% de candidaturas femininas para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário. Na última eleição, o número de deputadas federais passou de 51 para 77, um crescimento de 51%. No Senado foi mantido, são 7 senadoras. Na média, considerando também as assembleias estaduais e as câmaras de vereadores, a representatividade feminina fica em torno dos 15%. A Bruna foi candidata na última eleição, mas não conseguiu se eleger. Grande parte do problema está muito atrelado a como é que você está estruturado em termos de equipe, o quão antes você começa a ter um contato com captação de recursos, porque uma eleição ela não é barata. Bruna foi aluna de um curso do Renova BR, escola criada para incentivar o surgimento de novas lideranças na política. Na última turma, 31% dos inscritos foram mulheres. As mulheres elas demoram um pouco mais para tomar a iniciativa de fato de se candidatar.
e elas precisam de um apoio dentro do partido. Para aumentar a presença feminina no Legislativo, foi criado em São Paulo um projeto de lei de iniciativa popular. A proposta é promover mudanças na lei eleitoral para que 50% das cadeiras sejam ocupadas por mulheres e desse total, 25% por mulheres negras. E precisa ter mulheres para discutir o aborto de maneira correta, a violência doméstica, as questões do feminicídio e várias outras mais. Então nós precisamos sim ter mais mulheres na política. Bom, e cresce agora o compartilhamento de produtos e serviços no Brasil. Para economizar, consumidores trocam formas tradicionais de compras por aluguéis de mercadorias e divisão de espaços. Entenda mais sobre esse assunto que é destaque em nosso jornal. Há 3 anos, Rebeca descobriu uma maneira de estar sempre na moda, gastando pouco e com roupa praticamente nova. Você sempre vai para casa como se você tivesse pegou uma roupa emprestada de uma amiga ou comprado uma roupa nova. A sacolinha que você monta que vem para casa te dá essa satisfação também. Esta loja oferece um guarda-roupa variado para o dia a dia ou ocasião especial. O cliente paga por um plano para ficar com as peças por até 15 dias. Precisa trazer tudo limpo ou pagar uma taxa de lavanderia. Isso acaba extrapolando para outras áreas, né? Tu começa a questionar a tua relação com o consumo de roupas, o que você está consumindo em termos de alimento. Parece que a pessoa fica mais atenta a onde ela está investindo o dinheiro dela. A economia colaborativa é um modelo de consumo em expansão em várias áreas, como alugar um quarto vazio em casa ou compartilhar um serviço de transporte. O acesso ao produto é mais importante do que a posse do produto. Então, se eu souber onde tem esse produto, esse bem, né, e como eu faço para acessá-lo e para utilizá-lo quando eu preciso, está ótimo, eu não preciso ter o produto em casa. Um levantamento feito em todo o país pelo Serviço de Proteção ao Crédito, pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que o brasileiro está cada vez mais disposto a compartilhar bens e serviços. Passou de 68% em 2018 para 81% este ano. Caronas, bicicletas e patinetes são os mais comuns. Mas a procura também é por hospedagem de animais, troca de brinquedos e coworking. Depois de passar anos em escritórios comerciais, Angélica trabalha há 2 meses em um coworking. Você convive com outras pessoas não só do seu ambiente de trabalho, mas de outros ambientes de trabalho. Então você acaba criando amizade, conhecendo pessoas, conversando e interagindo com todo mundo. Inaugurado há pouco mais de um mês na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, o coworking de 14 andares está lotado. A demanda acontece, o mercado vem pedindo esse tipo de solução. Compartilhar veio para ficar, não tem mais volta. Bom, como disse o nosso entrevistado, se não tem mais volta, vamos falar sobre esse assunto que é destaque no nosso jornal, que é uma tendência de mercado. E para isso recebemos aqui no nosso estúdio o professor José Eduardo Lopes, que é da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO. Boa noite, professor José Eduardo. Boa noite. E também a professora que também é aqui da UFO, da FAGEM, da Faculdade de Gestão de Negócios, a Renata Dier. Boa noite, Renata. Boa noite, Patrícia. Bom, gostaria de começar então agora com a Renata. Renata, são inúmeras as oportunidades para os empreendedores brasileiros que apostam nessa economia colaborativa? Com certeza, Patrícia. As oportunidades são muitas, ainda há muito a fazer aqui no Brasil. O que efetivamente é oferecido em termos de produtos e serviços ainda é muito limitado, né? Ainda há as limitações que são decorrentes dos próprios hábitos dos consumidores, né? O perfil do brasileiro ainda é muito de ter. Então, como mostrou na reportagem, né, a especialista em marketing comentando essa questão se o produto ele está disponível para uso, não faz sentido eu ter que ter aquele produto. Então, a partir dessas mudanças de padrão de comportamento, as pessoas vão percebendo que, inclusive, espaço para armazenar bens é caro, né? Então, assim, a pessoa que é muito apegada à posse de uma série de coisas, você tem uma família que vai aumentando, né? Então, você tem um carro. De repente, se você escolhe ter filhos, seus filhos fazem a idade de tirar carteira e por algum motivo precisa. Aí você tem 2 carros, 3 carros, você não tem garagem para todo mundo. E aí, o que fazer? Então, a forma como as cidades estão se organizando não permite que se criem espaços maiores para mais consumo, mas sim que se repense o consumo.
né? Então, de transporte compartilhado a uso, né? Você sai de férias, você não precisa necessariamente reservar um hotel. Então, mesmo as grandes empresas hoteleiras, elas já estão de olho nessa questão, né? Que está crescendo cada dia mais das pessoas que oferecem aquele imóvel que está desocupado, ou que muitas vezes elas desocupam uma parte do ano para quem vai visitar. Então, a questão do compartilhamento, ele faz todo sentido num mundo com cada vez mais gente e com recursos cada vez mais escassos, inclusive espaço. Então, nós estamos falando de uma mudança de comportamento social, né, que vai interferir no mercado. Professor José Eduardo, e quem pretende investir nesse tipo de negócio, da mesma forma, é preciso sim planejamento e muito estudo antes de empreender nessa área, né? Exato. Na verdade, assim, é um mundo que se abre, são várias oportunidades em vários setores, mas como qualquer negócio, requer planejamento, requer estrutura, e é um negócio, né, essa economia compartilhada, esse modelo, ele está fundamentalmente, não exclusivo, mas está fundamentalmente baseado em tecnologia. Então, a tecnologia, ela propicia, ela permite, né, ela facilita, ela viabiliza esse mundo. E é necessário ter, então, o contato com a tecnologia, é necessário saber. Então, para os empreendedores, para quem começa esse negócio, né, tem uma grande vantagem que não tem um legado para carregar, para trazer, mas é preciso planejar, é preciso pensar. E empresas que já estão estabelecidas, elas têm que repensar e reinventar. Então, a exemplo de uma grande empresa mundial de entregas, né, de encomendas, que, né, se rendeu por, né, ou pensa-se dessa forma, ou reinventa-se, ou estará fora do mercado, reinventou também para o modelo de economia compartilhada, de consumo compartilhado. Então, mas é fundamental que se planeje, porque como qualquer outro segmento, né, nós temos, se não planejamos, nós temos possibilidades de ter negócios que não irão à frente, e que na nossa cultura, principalmente, é muito comum. Mas bem planejado, quem inicia sai na frente, Quem inicia né? sai na frente. Então, é um mundo a ser explorado, né? Assim, tem setores que isso nem se iniciou efetivamente, alguns estão iniciando, outros já caminharam um pouquinho, mas quem faz primeiro vai ter uma grande vantagem, né, de ser o primeiro em um mercado que, com certeza, assim, tem muito a crescer. Então, ser o primeiro é um fator de diferenciação, é um fator importante. Excelente. Olha só, se os serviços compartilhados são, né, a nova tendência, desde uma carona ao uso do mesmo escritório, o conceito pode ser lucrativo para quem investe e muito econômico para quem usufrui. Veja. Este profissional liberal, que prefere não se identificar, oferece uma espécie de transporte alternativo para cerca de 90 pessoas toda semana. As viagens, normalmente, são para cidades próximas a Uberlândia. No começo, o pessoal usava o grupo de carona no Facebook para estudar, né? Eles precisavam vir todos os dias em Uberlândia e ofereciam carona para que outros estudantes pudessem compartilhar a mesma viagem e dividir o combustível, o custo do combustível. Ele não usa nenhum aplicativo de transporte de pessoas para isso, mas divulga suas viagens e busca passageiros em vários grupos de WhatsApp e Facebook. O ônibus pega a pessoa na rodoviária e deixa na rodoviária. O porta-a-porta não, o porta-a-porta pega na casa ou onde que a pessoa está e deixa em casa ou no serviço, conforme a necessidade de cada um. Micaela vai viajar pela terceira vez de carona. A estudante ficou sabendo através de um grupo no WhatsApp, o que resultou em uma viagem mais barata e confortável. Primeiro foi uma experiência um pouco negativa, então eu não voltei a pegar, mas mais recentemente eu tentei novamente, foi bastante confortável, durou menos a viagem e saiu um preço bem mais econômico, então eu achei que compensa para mim. O Caio já está acostumado a pegar caronas. O estudante de computação vai viajar para Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O que o ônibus é 4 horas e meia, 5 horas, a carona é 3 horas, mais ou menos, 3 horas e meia. O valor sai praticamente pela metade. Quem também vê vantagem no tempo é o Brás. O colombiano estudante da UFO vai viajar para Campinas e conseguiu uma carona pelo aplicativo. Para ele, economia de tempo e dinheiro. E é confiável para alguém que eu peça carona, né? Mas eu gosto muito do serviço. Foi numa dessas viagens de carona compartilhada do interior de São Paulo para cá
que Bruno teve a ideia de abrir um coworking, um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritório. Ele viu nesse tipo de negócio também uma grande oportunidade de unir as pessoas. A gente veio do interior de São Paulo, a gente morava em Campinas, e nessa transição vindo de Campinas para Uberlândia, a gente começou a compartilhar carona. Então a gente começou a fazer muito networking e trocar ideias. Naquele momento, eu estava saindo de uma multinacional, minha esposa também. Nesse período de transição, ela começou a trabalhar em alguns coworkings aqui em Uberlândia. E a gente enxergou uma necessidade de fazer algo diferente em Uberlândia, uma estrutura focado mais em pessoas, um coworking focado mais em pessoas. Este espaço compartilhado foi inaugurado em outubro do ano passado. Em um ano, mais de 60 pessoas já passaram por aqui. Hoje, cerca de 20 pessoas alugam o espaço frequentemente. Caio e Wilson usam o coworking pelo menos umas 3 vezes por mês. O coworking, o diferencial dele é a quantidade de ideias que você consegue ter de outras pessoas, de outros setores e tudo mais, você conseguir conectar isso. Isso gera inovação no seu próprio empreendimento, independente se seja na sua área ou não, porque você vai ter visões distintas de mundo, então você vai acabar aplicando algumas ideias no seu dia a dia. Jéssica é sócia numa empresa de arquitetura. Ela e os sócios resolveram alugar um espaço fixo ao invés de montar um escritório próprio. Nós temos amigos agora dos meninos de TI, a gente conhece uma pessoa que trabalha com eventos, enfim, os almoços, os happy hours da sexta-feira, e nisso a gente já fez até cliente. Então, assim, essa questão do network, que é muito importante hoje, porque, querendo ou não, a maioria dos clientes vem por indicação, e não só por rede social, por portfólio, enfim. Os valores dos aluguéis variam entre R$ 15 e R$ 1.500, dependendo do tipo de uso. Valor bem mais em conta do que os gastos para montar um escritório próprio. Hoje a gente compartilha praticamente tudo. O Uber é uma forma de compartilhar transporte, o Airbnb é uma forma de você compartilhar hospedagem. A gente, às vezes, precisa de uma ferramenta, você não compra, você aluga uma ferramenta para fazer um furo na parede. A sua necessidade não é de ter uma ferramenta para fazer um furo e resolver o teu problema. Então, da mesma forma, a gente acredita que a estrutura de um escritório não é uma necessidade, a sua necessidade é receber um cliente. Professora Renata Dier, realmente tudo pode ser compartilhado, como disse aquele empreendedor. Há muitos serviços que ainda não foram pensados, que ainda podem ser, sim, um bom negócio. O que você atribui, então, essas boas ideias? Então, eu acredito que praticamente tudo, né, que a gente pensa em termos de bens ou de serviços tem um potencial para compartilhamento, né? Eu acredito que, muito mais especificamente, alguns produtos mais tradicionais, né, como o espaço que é compartilhado, muito especialmente dentro das cidades, das maiores cidades, isso é uma necessidade que ela é urgente, né? As pessoas cada vez mais veem sentido nisso, não apenas para ter o local de trabalho, mas muitas vezes para facilitar acesso, para facilitar trajeto, para ganhar tempo. Mas quando a gente pensa, né, no que normalmente uma pessoa precisa para o dia a dia dela, a gente vê um potencial de utilização desse formato de negócio em praticamente tudo. Então, é possível sim. Agora, a questão das ideias, Patrícia, eu acredito que depende muito da questão da sensibilidade, do bom senso, né, e do que o Zé Eduardo dizia, da questão do bom uso do planejamento e da informação, para poder identificar no mercado que tipo de necessidade que ainda não está sendo atendida ou bem atendida por esse modelo de negócio. Acho que, então, assim, mais do que uma boa ideia, né, é identificar essas necessidades que elas ainda estão mal atendidas ou sem ser atendidas de forma nenhuma e que podem ser né, utilizadas dentro do formato de compartilhamento. Excelente. Demandas sociais, né, que merecem atenção. Professor José Eduardo, você falou também da questão da tecnologia, né? Hoje é impossível a gente pensar em alguns usos de economia colaborativa se não houvesse a tecnologia envolvida nesses processos. E, de certa forma, também a regulamentação. Há muitos serviços que ainda não estão regulamentados. Como que você vê esse cenário? Então, essa é uma questão extremamente importante. Se por um lado, né,
os negócios tradicionais, eles já estão maduros, já estão estabelecidos, e mesmo esses negócios, né, a regulamentação, a regulação, ela muda constantemente para os novos negócios. Então, isso de alguma forma pode caracterizar uma grande oportunidade, por ainda não exatamente ter uma regulação, uma regulamentação. E, por outro lado, esses negócios também vão encontrar barreiras exatamente pela ausência de regulação, de regulamentação, né? Porque, de alguma forma, os negócios tradicionais se sentem impactados por isso, então, e com uma certa razão, né, procuram esse equilíbrio, principalmente quando nós falamos, às vezes, de impostos, de acesso a consumidores, de modelos de promoção do negócio, de comunicação. Então, fatalmente, essa será uma longa jornada e uma longa caminhada. Mas como, né, assim, vários desses negócios não são ilegais, porque não tem uma lei, uma regulamentação que proíba, né? Isso caracteriza uma grande oportunidade. Mas fatalmente, em algum momento, né, isso passará por algum nível de regulação, algum nível de regulamentação, para o bem geral de todos, né? Então, acredito que isso fará parte de um processo de amadurecimento, uma evolução do modelo do negócio economia compartilhada. Muito bom. E a FAGEM, aqui na UFA, Faculdade de Gestão de Negócios da UFA, está aqui também para ajudar esses empreendedores, não é mesmo, professor? Com certeza. Exatamente. Inclusive, através dos nossos cursos de graduação, dos nossos cursos de pós-graduação, tanto estricto quanto lato sensu, empresa júnior. Então, a nossa casa está de portas abertas e são todos muito bem-vindos. E esse é nosso negócio, é nossa razão, né? Então, de tentar, de todas as formas, ajudar os gestores, os empreendedores, os novos negócios. Então, essa é a missão da FAGEM, a gente está aqui para contribuir com esse processo. E para dar certo, então, tem que buscar capacitação, bons profissionais, orientação com quem entende, não é mesmo, professora? Aqui na FAGEM tem os cursos, né, como o professor disse, de graduação e de pós também, né? Com toda certeza, né? E como o Zé Eduardo mencionou, existe uma consultoria júnior, né, que é coordenada e acompanhada pelos professores, né, orientada, e também os nossos projetos de extensão. Então, a todo momento, o que nós procuramos é realmente poder, né, atuar junto ao mercado e oferecer da melhor forma possível o que a gente tem de expertise e o que a gente pode, né, buscar formas de ajudar as empresas a melhorarem a sua atuação, acharem novas formas de atuar, né, seja por meio do modelo de compartilhamento ou de outros modelos que se encaixem melhor junto ao seu público-alvo e ao seu mercado. E nós também de forma compartilhada. De forma compartilhada. Então, procurem a UFO, né, que os professores aqui poderão orientar, inclusive de serviços compartilhados. Muitas empresas pensam também em união, né, das suas estratégias, do seu negócio, para compartilhar, inclusive, até profissionais terceirizados, né? Há uma gama de possibilidades ainda. São várias possibilidades, como dissemos antes, né, é um negócio que, está, no meu ponto de vista, está só começando. Então, são uma série de oportunidades que tem. A gente sabe que começou e não tem exatamente ideia onde que isso vai parar, onde que pode chegar, qual que é o real potencial disso, no sentido de economia compartilhada e colaborativa. Muito bom. Agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Veja. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 30. Predomínio de sol também em Patos de Minas. Termômetros marcam entre 21 e 31 graus. Quinta-feira ensolarada em Monte Carmelo, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Temperaturas mais quentes em Ituiutaba, mínima de 20 graus e máxima de 37. Prata deve ter uma manhã ensolarada e com temperatura mínima de 19 graus. A máxima fica em 33 graus. Agora é a hora do nosso quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis aqui em Uberlândia. Vaga para gerente comercial. A empresa exige ensino médio completo, CNH, veículo próprio e experiência com gestão de pessoas na área comercial. Além de salário fixo mais comissão,
Quem preencher a vaga tem direito a auxílio combustível e convênio médico. A CDL ainda disponibiliza vaga de estágio para estudantes de marketing ou relações públicas. O candidato precisa ter disponibilidade de segunda a sexta-feira, nos horários entre 1h e 6h da tarde. O auxílio é de R$ 600 mais vale transporte. Oportunidade para trabalhar como estoquista. O contratante pede ensino médio completo, experiência na função e conhecimentos básicos em informática. O salário é de R$ 1.200, mais vale alimentação e transporte. Para se candidatar a uma das vagas ou ter mais informações, entre no site da CDL de Uberlândia e cadastre seu currículo. Hoje o JU falou sobre a economia colaborativa, a tendência atual do mercado, que são os serviços e produtos compartilhados. Eu quero agradecer muito a participação hoje com a gente do professor Eduardo Lopes, José Eduardo Lopes, e da professora Renata Dir, né? Os dois aqui da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, trouxeram informações importantíssimas, viu? Voltem sempre. Estamos à disposição, é um prazer participar com você desses momentos relevantes para a nossa sociedade, né, para a nossa comunidade. Estamos sempre à disposição e é sempre um prazer participar. Excelente. A gente agradece e esperamos poder voltar sempre para contribuir. Com certeza voltarão. E eu gostaria de dar um recadinho, olha só, terminando o nosso jornal hoje, está acontecendo a palestra agora às 7h30, A Ciência da Felicidade e do Bem-Estar, com a psicóloga Isabela de Azevedo. Acontece aqui no Campus Santa Mônica, no bloco 5O, no Anfiteatro D. É aberto à comunidade, sugere-se que o ingresso seja 1 quilo de alimento não perecível. Então, corre que dá tempo de você vir ainda para essa palestra super bacana. Porque o nosso Jornal da UFO dessa terça-feira fica por aqui. E para você que vai ficar em casa, ainda tem, logo após o nosso jornal, o programa Cultura Popular com Delfino Rodrigues. E eu te espero amanhã. Muito obrigada pela audiência. Tchau.